Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Cadê o professor Daniel Souza? Boa noite, boa noite. Professor Daniel Souza, o pedido não tá aparecendo não, cara. Tá aqui, ó. Não tem pedidos para participar. O pessoal tá comprando selo já e o senhor não entrou ainda. Ah lá, Jola Russa comprou já também. Obrigado, Giovana La Russa. Daniel, sai aí e volta, cara, porque tá dizendo que não tem pedidos. Os pedidos para participar da sala aparecem aqui, você não tem pedidos. Agora homem vem. Tu não Achou o quer que eu caminho aí, cara? participe, não? Não quer que eu participe? Eu não participo. Ô, Entendeu? Daniel, Comigo é eu assim. Eu sou tô as pessoas achando rancorosas. estranho. Não, eu tô achando que você tá fazendo corpo mole, Daniel. Ah, Você não tá querendo trabalhar. como assim? Outro dia, esqueceu como é que fazia a live. Aí hoje, Ah, pedi pra entrar. Aí não aparece. Eu não sei, Daniel. Tá parecendo eu Miguel pedi isso pra aí. entrar mesmo. Pedi pra entrar mesmo. Comigo é assim, eu peço Eu, pra entrar logo. eu até printei. Eu printei aqui pra te mostrar que o Instagram E eu, tava e eu, denunciando. e eu printei que eu tá lá enviada. Então a gente vai ter a guerra dos Vamos prints. ter a guerra dos prints. Como é que você conseguiu entrar agora? Conseguiu como? Fez o quê? Porque eu saí, entrei de novo, pedi de novo. Então Pedi mais qual é uma a vez. conclusão a qual a gente chega qual é? O senhor não pagou a internet. É Ah, não é isso. possível isso, É rapaz. óbvio que é Isso é um isso. absurdo, rapaz. Rapaz, isso aqui tá mais confuso do que a aula de ontem sobre Balcãs. Não a aula em si, mas o assunto. Vixe, Maria, que assunto confuso, meu Deus do céu. Que Eu te falei no confusão e privado, tal. eu acho que você vai concordar comigo. Ah, Oriente Médio é complicado. Meu amigo, o Oriente Balcã Médio, é muito pior. É muito porra, pior, Balcãs. muito pior. Aliás, pessoal que for lá no streaming do Petit Jornal, no petitcurso.com.br, pode se inscrever para assistir a primeira aula semana que vem sobre Sérvia. Sérvia. Sobre Sérvia, que é o coração da parada, né? Que a É. gente já explicou ontem que a confusão é a tal da Sérvia, né? Porque a Sérvia acha que é dona da parada toda, que a Sérvia chegou lá antes, Aí só falta entendeu? combinar com os outros. Eu ia, Só falta eu ia combinar com dizer os que só falta outros. combinar com os russos, mas eles combinaram com os russos, né? É, com os russos está Com os combinado. russos tá combinadinho direitinho. Para os russos, eles até dizem, pô, tá aí, É pode ser tudo verdade. da Sérvia, não É tem nenhum isso. problema não. É Pode isso. ser, pode ser. Aí falamos sobre o Kosovo, não é isso, Tanguinho? Falamos sobre o quê? Kosovo. 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 É, o Kosovo. Kosovo. O Kosovo. Não é Kosovo. Kosovo o nome É daquele lugar lá, Kosovo, Tanguinho? Daniel. É Porra, Daniel, não Kosovo. tem É condição. Kosovo. Não, olha só, É Daniel, Kosovo. a gente vai dar uma aula sobre o Ah, Kosovo. A ah. gente vai ter que resolver essa treta aqui, porque não tem condição de eu dar aula te ouvindo falar Kosovo a aula inteira. Kosovo não tem como, cara. Kosovo. Kosovo. Porra, Kosovo. Rapaz, a gente vai gravar aqui o bate-papo hoje. Vamos gravar. O pessoal tá comprando selos. Pode comprar selos, né? Tá, pode Avisa. comprar C. Vou até colocar aqui, Daniel. Vou botar aqui, Ah, ó. coloque aí. Pessoal, Bate-papo comprar selos apoiando o Petit Jornal, que o Petit Jornal tá de volta em pleno janeiro. 253. Pleno janeiro. Selos à venda. Pleno janeiro tá aqui o Petit Jornal trabalhando. Vamos falar aqui sobre vários
assuntos espinhosos aqui no Aí tá Jornal. virando meme aqui, o pessoal falando com os ovos. Olha lá, coça o ovo. Aí não tem condição de falar com os ovos, né? Com os ovos você faz salada. É isso que você está fomentando. Virou galhofa, entendeu? É um podcast sério, um curso sério. Rapaz, mas galhofa é bom. Galhofa é bom. Galhofa faz parte, Tanguy. A galhofa faz parte. Entendeu? Mas é O Tanguy complicado. ontem contou a história. Tá lá na aula gratuita. Quem quiser assistir, tá lá no YouTube do Petit Jornal. Já tá lá. Ah. O Tanguy contando a guerra das placas entre o Kosovo e a Olha aí, Sérvia. você viu como é que ficou Entendeu? melhor? Você viu como é que É. fluiu melhor? Você falou Kosovo agora? Foi Porra, sem já, querer, desculpa. Foi já sem querer, melhorou. foi sem querer, desculpa. A guerra das placas entre o Kosovo e a Sérvia, entendeu? Aí, o pessoal dizendo que é mais divertido, Danilo, do jeito que eu falo. Então Pô, tá bom. entendeu? Eu falo sérvio. Você fala sério. Falo, Então tá falo bom, sérvio. Daniel. Vamos começar então, Danilo? Vamos Vamos gravar, começar aqui? cara? Vamos gravar. Vamos lá. Testando um, dois, vai. Olá, gente. Bem-vindos ao primeiro bate-papo do Petit Jornal no ano de 2022. Eu sou Daniel Souza e tenho hoje comigo ele, Tanguy O Bagdadi, para repercutirmos aí os temas da economia e da política internacional que palpitaram nos últimos dias. Tudo bem, Tanguy? Tudo bem. Eu achei estranho que você falou primeiro bate-papo, mas já teve bate-papo esse ano, né? Não, foi bate-papo extra. Mas Aquele é o bate-papo bate-papo extra é bate-papo. semanal. Mas aqui é um bate-papo semanal. É o primeiro bate-papo semanal, regulamentar, do Petit Jornal em 2022. Bate-papo 253. 253 253. bate-papos até Eu aqui. sabia. Só Eu dos que a sabia gente que era está contando. 253. Porque eu botei na tarde aqui, né? Só dos que a É, gente está contando, tá? Então, assim, ouçam aí, a gente gravou na segunda-feira, né? Foi a nossa volta das férias aí, né? Do nosso recesso. Bate-papo extra sobre o Cazaquistão. Então, assim, você não entendeu nada do que aconteceu no Cazaquistão ao longo dos últimos dias e tal. Teve aí, portanto, um bate-papo só sobre o Cazaquistão, um bate-papo específico para falar sobre a crise, tudo que está envolvido, a importância que o Cazaquistão tem para a Rússia, por que a Rússia está se importando tanto, e hoje, portanto, a gente retoma a nossa tradição de fazer os bate-papos semanais, os numerados, Daniel, né? O bate-papo 253, numerado. E aí, Daniel, eu estou olhando aqui a pauta e eu estou achando que está uma coisa errada, porque você colocou por aqui quê? inflação no Brasil. A inflação no Brasil, assim, eu ia dizer que é uma novidade histórica, né? Sempre teve. Mas assim, já tem aí sei lá, alguns meses que a inflação está aí, né? Você tem informações novas? Ô, Tanguy, essa semana saiu a inflação oficial do Brasil em 2021, Tanguy. Essa é a Tá. informação nova. A inflação fechou em 10,06%. É a maior inflação do Brasil desde o ano de 2015. Em 2015, o IPCA fechou em 10,67%. E, claro, houve um descumprimento vigoroso da meta, né? Descumprimos a meta de inflação com força. Com vontade. Afinal, a meta de inflação para esse ano de 2021 era 3,75%. Havia uma margem de tolerância ali de 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Então, se tivesse ficado entre 2,25% e 5,25%, o Banco Central não precisaria prestar maiores esclarecimentos. Mas como a meta foi descumprida, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele é obrigado a escrever uma carta explicando os motivos pelos quais a meta foi descumprida, sugerindo realmente medidas para que isso efetivamente seja equacionado, eventualmente até um prazo, quanto tempo você traz a inflação de volta para dentro da meta. E a carta do Roberto Campos Neto acabou chamando muita atenção porque foi basicamente a culpa dos outros. A culpa é dos outros, a culpa é do planeta aí. O planeta aí está com os problemas, o preço das commodities subiu muito, não choveu no lugar certo, aí o preço da eletricidade subiu demais, aí a meta acabou sendo estourada. Entendeu, gente fina? Basicamente, é um problema internacional, conjuntura muito adversa da pandemia da Covid-19, que está gerando aí impactos também sobre o fornecimento de insumos. Isso tudo junto e somado acabou fazendo com que a inflação fosse descumprida, ou a meta de inflação fosse descumprida. Então foram esses três pilares fundamentais. A falta de insumos, a desorganização das cadeias de suprimentos,
A questão da eletricidade que ficou mais cara por causa da falta de chuvas, né, por conta de uma escassez de água, e também o aumento do preço das commodities, e aí mais especificamente o preço do petróleo impactando a inflação no Brasil. O que ele não deu a devida atenção é que o Banco Central brasileiro errou na política monetária, botou a taxa de juros lá no chão, num ambiente em que gerou uma pressão muito forte sobre o dólar. Ele também não colocou nenhum holofote sobre a desorganização fiscal que o Brasil está vivendo, que pressiona a inflação e que faz com que haja também uma fuga de capitais mais expressiva. Ou seja, faltou colocar ali os aspectos domésticos, né? Dar ali uma maior transparência, uma maior atenção para os aspectos domésticos dentro da explicação. A carta ficou muito sugerindo que pacto internacional, que nós não tivemos culpa, que foi uma sucessão de fatores que fugiu ao nosso controle. Em parte isso é verdade, mas em parte nós tivemos aí uma grande responsabilidade no descumprimento da meta de inflação em 2021, tanto isso é verdade, que o Brasil tem uma das maiores taxas de inflação entre os emergentes. Ô, Daniel, mas você está sendo muito rigoroso, porque foi pouquinho, né? Assim, de 3,75 para 10 e quanto? 10,06. 10,06. Não chega nem a ser 3 vezes a meta da inflação. Então, assim, eu estou achando também que há um rigor na sua análise aí que, sabe, não há necessidade de maiores explicações. Enfim, isso aí as injustiças, né, que os economistas gostam de fazer. Rapaz, mas a inflação tá forte, hein? A inflação tá incomodando, tá aqui. Eu vou no mercado, eu sou uma pessoa que gosta do mercado, ao contrário de Gosta. você, tá? Que é uma É, pessoa que detesta o mercado. Eu odeio. gosto Tá? do Porque toda vez que eu mercado. vou lá, tá tudo mais caro. Então, assim, a inflação tá Não, comendo solto aqui tem eu muito tempo. gosto porque eu vejo ali. Agora com a pandemia não dá mais para interagir tanto com as pessoas, mas eu interajo ali com Ô, pessoas, Daniel, sabe? ô, Daniel, ô, Daniel, Ah, você pode fala. querer meter essa para quem você quiser. Ah. Para mim, você dizer que você interage com as pessoas, porra, né? Ô, Daniel, não Mas que eu tem gosto de mercado é condição. verdade. Não, que você Que gosta eu de gosto. mercado. Você viu que ele já deu uma recuada, né? Porque assim, interage com as pessoas. Daniel, você não interage com a pessoa que. Não essa aí não cola. Esse aí você pode seguir em frente, seguir adiante. Interage com Vamos as trocar. pessoas, não tem Ó, condição. vamos trocar de assunto então. Vamos trocar de assunto. Ô, Daniel, no finalzinho do ano passado, finalzinho de 2021, um dos temas que a gente abordou aqui foi que o Boris Johnson está na pior lá, né? Boris Johnson está É passando por uma situação verdade. complicada no Reino Unido, porque basicamente ele está perdendo base de apoio no seu próprio partido, né? Então ele é do Partido Conservador, ele propôs medidas de retomada da restrição, né, de restrições à movimentação. O Partido Conservador foi radicalmente contra, inclusive muitos parlamentares do Partido Conservador votaram contra as medidas do próprio premier do seu partido, né, do Partido Conservador, que é o Boris Johnson. Então, já ficou um clima ali, isso aqui a gente trouxe no ano passado, um clima difícil que assim já começava a apontar que o Boris Johnson estava no início do fim. Né? Subiu no telhado. Não é tão automático assim e tal, mas assim, ele perdeu a base de apoio, claramente tá difícil a situação dele. E a situação dele piorou muito ao longo dos últimos dias, porque havia na imprensa britânica, informações de que teria acontecido em maio de 2020. Você lembra como é que estava mais de 2020, né? O frenesi com relação à pandemia, restrição total e completa. O Reino Unido, particularmente, estava com restrições muito rígidas com relação à movimentação. E começou a circular a existência, né, o fato de que teria acontecido em Downing Street, que é a residência oficial do primeiro-ministro, uma festa, né, uma confraternização com os funcionários ali da residência oficial e tal, e que o primeiro-ministro teria se dirigido às pessoas para agradecer pelo apoio e tal, teria voltado a trabalhar, mas aquilo ali gerou muito incômodo, porque as pessoas não estavam podendo sair de casa. Aliás, uma crise muito parecida com aquela da Argentina, né, que também o Alberto Fernandes, no meio de restrições muito duras na Argentina, teria comemorado o aniversário da primeira-dama, né, também no auge das restrições todas. E o governo britânico fez o que de pior se pode fazer. Ele ficou negando. Negou, não teve. E aí, Daniel, chegou na imprensa um e-mail de um dos assessores diretos do primeiro-ministro, com um e-mail direcionado a 100 pessoas, convidando para essa confraternização. Cerca de 20 pessoas apenas foram, mas o convite era para cerca de 100 pessoas,
dizendo que vamos fazer aqui uma confraternização, mantendo o distanciamento, manter distanciamento com 100 pessoas, você me desculpe, dentro da residência oficial, né, no jardim da residência oficial, não tem condição disso acontecer. Cada um leve sua própria bebida, né? Você pode falar assim, mas é uma confraternização ali, de repente todo mundo de máscara, né? Só para bater um papo e tal. E não, era com queijos, com vinhos, cada um levando sua bebida. E o governo fez o que de pior você pode fazer, negou, 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 e essa semana teve que vir a público para se desculpar. Isso gerou, portanto, muita irritação, não apenas na oposição, mas dentro do próprio partido, de modo que, nesse momento, a gente tem, de fato, uma pressão ainda maior, se já era bastante grande no ano passado, ainda maior sobre Boris Johnson. A gente sabe que isso não significa, como eu já disse, o fim do governo. Ele pode conseguir se safar dessa, ele pode conseguir contornar a situação, enfim, isso sempre pode acontecer, mas ele nunca esteve numa situação tão complicada, né, desde que ele assumiu o mandato, no meio daquela questão toda do Brexit, da negociação, né, pelo Brexit, ele nunca esteve numa situação tão difícil, ele está de fato encurralado politicamente, e já tem alguns caciques do Partido Conservador dizendo que chegou ao fim e que provavelmente o Partido Conservador vai ter que nomear, em breve, algum outro primeiro-ministro para o Reino Unido. E eu não sei qual foi a sua impressão, mas o Boris Johnson essa semana deu explicações sobre esse caso, né? Deu explicações no parlamento, e eu achei a justificativa dele fraquíssima, para Isso. dizer o mínimo, né? Porque ele argumentou que ele achou que era uma coisa de trabalho e que, consequentemente, ele apareceu por conta disso, etc. Mas, como você bem colocou, na medida em que vinha sendo negado, e agora ele foi obrigado a admitir que teve, não só que teve, que ele foi, e que houve ali o convite para algo em torno de 100 pessoas, é absolutamente improvável que isso não tenha tido a chancela dele, ou pelo menos o conhecimento dele, de que você tinha tido ali o convite, ainda mais para a residência do primeiro-ministro. Quer dizer, não foi um convite para um lugar externo, ou qualquer coisa Até nesse porque, sentido. Daniel, os restaurantes estavam todos bloqueados. Não podia Pois nem é. restaurante não podia abrir. Então ele foi obrigado a fazer a confraternização dentro da própria casa da residência oficial do primeiro-ministro, uma residência oficial que não é grande, né, recebendo aí uma quantidade, ou pelo menos convidando algo em torno de 100 pessoas. Eu acho que ele fica numa situação muito difícil, né? Por mais que ele peça desculpas, me parece que a justificativa foi fraquíssima dentro da gravidade da situação e da gravidade do impacto político que esse caso acabou gerando. E se soma a outras crises anteriores, né? A situação dele já não era uma situação muito confortável, então isso acaba se somando. Lembrando que o governo argentino, Daniel, quando aconteceu, eu fiz o paralelo aqui com o Alberto Fernandes, tomou a medida contrária. Na hora que começou esse disse-me-disse, será que teve, será que não teve, o governo foi lá e mostrou um monte de foto. Ó, teve, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Próximo tema da pauta, para controlar a narrativa. O fato é que o Boris Johnson ficou de carona. Ele, de fato, ele perdeu absolutamente o controle sobre todos os fatos, tentou abafar, não conseguiu. E o resultado para ele, portanto, é o pior possível nesse cenário atual. Lembrando que o Boris Johnson está muito desgastado porque a situação econômica britânica é muito ruim, né? A gente está falando de um país que está vivendo um cenário inflacionário agudo, em grande parte por conta da pandemia, mas também por conta do desabastecimento. Quer dizer, o desabastecimento tem sido uma marca do pós-Brexit no Reino Unido. Mentira. Pois é, Tanguy. E esse desabastecimento ele acaba impactando diretamente na qualidade de vida das pessoas. As pessoas acabam tendo acesso a menos produtos, acesso a produtos mais caros por conta dessa escassez. E o Boris Johnson é o cara do Brexit. Quer dizer, Exato. puxa vida, você falou que o Brexit ia ser maravilhoso, etc. E aí? E aí? Eu estou vendo aqui que a minha vida piorou bastante depois do Brexit. Claro que tem aí também uma mistura com a pandemia, que traz sempre dificuldades, mas os britânicos estão associando, sem dúvida alguma, pelo menos em parte, a deterioração da sua qualidade de vida, a piora da sua qualidade de vida, ao Brexit, que foi capitaneado pelo Boris Johnson. Quer dizer, a economia está sendo um elemento extra de desgaste para ele ao longo dos últimos tempos. O Brexit é muito mais vinculado a ele do que a Theresa May, que era, por exemplo, a primeira-ministra durante, né, a negociação toda para a Ela que era concretização contra, do né? Brexit. Ela é contra o Brexit, exatamente.
Ô Daniel, Ômicron, me conta aí como é que você está vendo a situação toda. Eu não sei como é que você está aí, cara, mas assim, eu tô com a impressão que eu tô ilhado, assim, eu não peguei ainda a Covid, mas todo mundo ao meu redor pegou a Ômicron, um negócio inacreditável. Eu também não peguei Covid desde o início da pandemia, mas é impressionante o número de pessoas que está contaminada nesse momento e parece quase todas se contaminando ao mesmo tempo, e isso tem um impacto econômico significativo. Mesmo que a Omicron ela seja menos letal, mesmo que a Omicron ela não seja tão dramática do ponto de vista humano, do ponto de vista de vidas humanas, como foi a Delta, por exemplo, é claro que a Omicron acaba trazendo impactos econômicos. Você está tendo voos cancelados, você acaba tendo restaurantes que ficam fechados, você acaba tendo serviços que são descontinuados. E existe o temor que nós tenhamos uma nova onda de desorganização da economia mundial por causa da Omicron. Quer dizer, e por conta das medidas de isolamento que a Omicron acaba impondo. Pessoas ficam doentes, é uma quantidade grande de pessoas ficando doentes ao mesmo tempo, mesmo que muitas delas não se dirijam ao hospital, mesmo que muitas delas não evoluam para casos mais graves porque estão vacinadas ou porque a Omicron se mostrou um pouco menos letal do que outras variantes, elas ficam em casa. E ficando em casa, elas acabam não trabalhando, o que tem impacto na produção, medidas de isolamento são impostas, o que atrapalha o funcionamento do comércio, atrapalha o funcionamento dos serviços, do circulação de aviões e assim por diante. Então, nós começamos a observar que esse ano de 2022 ele pode ser impactado pela Omicron, né, de maneira significativa, por conta justamente de todas as consequências econômicas, e aqui eu estou falando do aspecto estritamente econômico, que esse espalhamento do vírus numa taxa absolutamente avassaladora, essa é uma característica dessa nova cepa, quer dizer, ela se espalha muito mais rapidamente do que as anteriores. Então, Tanguy, a gente está vendo aí a possibilidade de impactos econômicos maiores do que se previa até bem pouco tempo atrás. E em duas ocasiões, durante a sua fala, Daniel, você falou sobre os voos, né? Assim, voos sendo cancelados, né? Enfim, isso é um tema importante. E a gente tem uma nova crise, né? Me parece mais pontual, mas que de qualquer maneira eu acho que vale a pena a gente explorar, entre Estados Unidos e China. A China começou a cancelar voos vindos dos Estados Unidos. Então já anunciou, ó, nem vem, porque não vai poder pousar. Pela quantidade de pessoas que saem dos Estados Unidos em direção à China com Covid. Então, a gente sabe que a China ela tem uma preocupação extrema com relação ao contágio, porque a população é muito grande, você tem uma densidade demográfica gigantesca nas cidades chinesas. E existe uma preocupação que é a Omicron, por ser muito transmissível, ela pode devastar a economia chinesa. Por mais que as pessoas não sejam hospitalizadas, não morram, como você disse, elas não vão trabalhar. Então, todo esse esforço que a China vem fazendo para manter a pandemia sob controle está sendo colocado à prova agora. E, segundo os dados do governo chinês, existe de fato uma entrada muito grande de pessoas em território chinês positivadas, oriundas dos Estados Unidos. Então, 6 voos, né, foram nas últimas horas cancelados, que sairiam dos Estados Unidos em direção à China. E o que é mais engraçado, Daniel, é que os Estados Unidos ficaram chateadíssimos com isso e disseram que é possível que retaliem. Eu estou tentando lembrar aqui, Daniel, teve um país aí, tal, dos Estados Unidos, que cancelou voo de tudo quanto foi lugar por causa da pandemia, né? Proibiu gente de uma penca de lugares de entrar nos Estados Unidos e tal. E só para deixar claro, se houver suspeita de que de repente pode estar transmitindo mais e tal, tá certo, né? Os Estados Unidos fizeram isso diversas vezes e está correto, se é para conter o espalhamento do vírus, a pandemia e tal, tem que ser feito mesmo. Mas no momento em que os Estados Unidos acabam sendo a vítima disso, porque são chineses que impõem esse tipo de restrição, os Estados Unidos tomam isso como um ato mais político do que exatamente sanitário e ameaçam, portanto, impor retaliações contra o governo chinês. Enfim, E, a e hipocrisia, né? lembrando, e lembrando que os Estados Unidos são o epicentro no atual momento da Covid-19. A gente está muito impactado com o que está acontecendo no Brasil, e é natural que esteja, ou mesmo com os números europeus, mas quem está despontando em primeiro lugar são os Estados Unidos. Então, não é um acaso que os chineses, nesse momento, escolham os Estados Unidos para bloquear
os voos originários desse país. A China tem tido uma postura muito dura, né? A postura da tolerância a zero em relação à Covid-19 e está em linha com isso, né? Puxa, qual é o país que tem mais casos? Estados Unidos. Então suspende os voos vindos de lá. Não me parece nada além disso, pelo menos no primeiro olhar. Não parece ser uma provocação aos Estados Unidos nem nada, pelo menos você consegue justificar relativamente fácil no atual momento e em linha com o que os chineses vêm fazendo. Perfeito. Daniel, petróleo, o que você tem para dizer aí? Pois é, o petróleo entra um pouco nessa confusão da Omicron, sobre a qual a gente falava há pouco. O preço do petróleo está subindo, voltou a subir para caramba nesse início de 2022, já bateu aí de novo $86 o barril. A Petrobras, inclusive, autorizou essa semana um novo reajuste da gasolina e do diesel, né, que são dois derivados do petróleo, por conta de dois fatores. O primeiro é a Omicron, quer dizer, existe o temor que a produção de petróleo seja, de novo, desorganizada, né, que você tenha problemas em relação a suprimentos, que você tenha problemas em toda a cadeia de produção e de distribuição de petróleo ao redor do mundo, como aconteceu em momentos anteriores. E os Estados Unidos, que têm tido aí uma redução muito expressiva dos seus estoques reguladores. Aqui no Petit Jornal a gente falou sobre isso no ano passado. Os Estados Unidos chegaram a colocar barris dos seus estoques no mercado como forma de tentar conter a alta do preço do petróleo. Consequentemente, os estoques americanos eles estão mais baixos e nesse início de 2022 eles surpreenderam ainda mais negativamente, ou seja, há menos petróleo nos estoques americanos do que se previa e claro, consequentemente, os Estados Unidos tendem a ter uma demanda maior por petróleo e como eles são os maiores consumidores de petróleo, isso acaba pressionando os preços. Então, você tem esses dois elementos juntos. De um lado, existe uma expectativa de redução da oferta por causa da Omicron, o que já aumentaria os preços, e do outro, existe uma expectativa de aumento na demanda por parte dos Estados Unidos por conta dos seus estoques relativamente reduzidos. Esse é mais um elemento de preocupação, porque, claro, acaba pressionando a inflação globalmente, inflação que já está bastante pressionada mundo afora. E ainda no cenário do petróleo, Daniel, teve uma notícia que assim, muda um pouco o cenário geopolítico, né, acerca do abastecimento de petróleo, da venda de petróleo, da ocupação de mercado de petróleo, que é o fato de que a Aramco, que é a grande empresa de petróleo da Arábia Saudita, né, a maior empresa do mundo, né, ainda é, né, Daniel, ou não? Ainda é. Em termos de valor de mercado, né, a Aramco fechou uma negociação para comprar 30% de uma refinaria na Polônia, ali na costa do Mar Báltico. E aí, assim, você olha e fala assim, porra, Polônia. E basicamente o discurso da Aramco queremos começar a disputar o mercado de petróleo cru com a Rússia. Né? Ali é um espaço de atuação quase que exclusiva da Rússia em termos de venda de petróleo. A gente sabe que a relação da Polônia com a Rússia não é uma relação de muitos amores. Então a Polônia também viu com muito bons olhos o fato de você ter um competidor com a Rússia ali. Então há um direcionamento da Aramco ganhar competitividade ali e a Polônia ser, portanto, um hub para a Aramco conseguir uma presença ainda maior no mercado europeu, o que é, naturalmente, um grande problema do ponto de vista geopolítico para a Rússia. Lembrando, a Agora, Rússia para a mantém... Aramco é genial. Para a Aramco é genial, claro. Ela consegue acesso ao mercado que um dos grandes competidores dela é exatamente a Rússia. Lembrando, a Arábia Saudita é uma das lideranças da OPEP e a Rússia não é parte da OPEP. Então ela está disputando, inclusive, com alguém que está meio que fora da influência da Arábia Saudita com relação a preço, a produção. Né? E essa é uma preocupação maior para a Rússia ainda, pelo fato de que uma das forças que a Rússia tem no cenário internacional é exatamente o fato de que ela tem uma certa chantagem. Né? Vem cá, ó, se não atender o que eu quero aqui, eu fecho a torneirinha do petróleo, do gás natural. Tendo a Aramco ali na Polônia, quando a Rússia fizer esse tipo de ameaça, a Europa Ocidental ela passa a ter um pouco mais de autonomia para falar assim, beleza, vai lá, fecha aí. Não tem problema, não. Eu tenho outro aliado aqui, que é a Arábia Saudita. E aqui, Daniel, a Arábia Saudita ela tem todos os problemas do planeta Terra, né? Um dos regimes mais brutais do mundo, né? Um dos piores lugares do mundo em termos de liberdades democráticas e tal. Mas é um país que costuma ser confiável.
Porque é um país que não quer Em surpreender. termos de negócios, né? Em termos de Negócio, assim, eu negócios. não quero surpreender, vou dar uma volta em alguém, vou mudar de direcionamento da Ao política contrário da externa. Rússia, né? Ao contrário da Pois é, Rússia, que é imprevisível. a Rússia, na verdade, ela usa a imprevisibilidade a seu favor. Você nunca sabe o que a Rússia vai fazer, então você respeita ela. A Arábia Saudita, né, e lembrando a Aramco, tá diretamente, está intimamente ligada ao governo saudita. A Aramco, né, representando a Arábia Saudita, tende a manter uma linha de maior estabilidade. Você quer petróleo, eu vou te vender petróleo, eu não vou dar grandes guinadas. Então, é claro que a gente ainda tem que ver qual vai ser o impacto disso na prática, mas é algo que me chamou atenção pelo fato de que a Aramco colocando os dois pés no Mar Báltico, né, que é exatamente uma área de atuação muito tradicional por parte da Rússia. Né? Imagino que isso mexa um pouco com os interesses russos, aliás, mexa bastante com os interesses russos na sua relação com a Europa Ocidental. Mar Báltico lá no norte, né, onde a Rússia construiu recentemente o Nord Stream 2, né, quer dizer, Exatamente. no coração do projeto geopolítico russo para o setor de petróleo e a Arábia Saudita tentando entrar por ali. Lembrando que o relacionamento entre Rússia e Arábia Saudita no segmento de petróleo não é bom, né, já há algum tempo. Em 2020, no início da pandemia, eles tiveram um ranca-rabo de grandes proporções. Nós tivemos, inclusive, a Arábia Saudita anunciando que ia aumentar muito a produção de petróleo para baixar o preço e, consequentemente, prejudicar a Rússia, que estava muito hesitante naquele momento em fazer cortes na produção de petróleo, justamente por conta de não ser membro da OPEP. E Rússia e Arábia Saudita realmente se olham de maneira desconfiada mutuamente quando se trata do petróleo. Lembrando que os três maiores produtores de petróleo do mundo são Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. Maravilha. Então, isso, assim, tende a mexer bastante. Você falou que a relação não é boa, ela já foi de muito diálogo, né? Bastante entre Rússia e Arábia Saudita com relação a petróleo, mas de fato a relação desandou completamente ali no ano de 2020. Aliás, a gente falou longamente sobre isso aqui no Petit Jornal também, né? O fato de que um foi apostando contra o outro e aí para ver quem tem mais garrafa para vender. E é difícil ter mais garrafa para vender quando se trata de petróleo do que a Arábia Saudita, né? Então a Rússia tem consciência também de que quando é a Arábia Saudita que coloca os dois pés ali na Polônia, o bicho tende a pegar, tende a ser uma situação bastante desafiadora para o petróleo russo. Daniel, recadinhos, né? Demos a primeira aula gratuita do ano ontem, né? Então, lembrando, a gente está gravando esse bate-papo aqui que você está ouvindo por uma live no Instagram, na quarta-feira, dia 12 de janeiro, né? À noite, são 23 horas. Aqui a gente data mesmo, né, Daniel? Porque a informação ela é datada mesmo. Então, a gente está gravando isso aqui no dia 12 de janeiro à noite. No dia 11 de janeiro, nós gravamos a primeira aula gratuita do Petit Cursos, Tá lá no intitulada. YouTube. Hã? Tá lá no YouTube do Petit Jornal. Tá lá no YouTube do Petit Jornal, que é sobre os Balcãs, né? Se os Balcãs ainda são o barril de pólvora da Europa. Então a gente fez ali mapeamos, né? Como é que está a situação dos Balcãs, a história dos Balcãs e o cenário atual, o que abre caminho, né, para o primeiro curso do Petit Jornal no ano sobre os Balcãs, né? Então a gente vai ter aula sobre Sérvia, aula sobre Bósnia, aula sobre Macedônia do Norte, Kosovo e aula sobre, tá faltando um, Falta Croácia e Eslovênia. Croácia e Eslovênia, né? Que são os países coxinha, que é o Daniel que vai preparar a aula. O Daniel gosta de preparar aula de país coxinha. Agora, coxinha, Daniel gosta. Agora ele prepara ali, ele fica feliz que é o mercado falou, e aí ele fica todo feliz, ele prepara essas aulas aí. Eu gosto de aula São os hardcore. coxinhas, mas realmente são os coxinhas São, da, claro que da são, antiga pô. Yugoslávia, a Croácia e a Eslovênia, principalmente a Eslovênia. Né? São os Mauricinhos da ex-Yugoslávia lá, fazem parte da OTAN, União Europeia, outra parada. Então, começa o curso na próxima semana, né, dia 18 de janeiro. Se você quiser acessar, entra lá, www.petcursos.com.br. Lembrando, o Petit Jornal é streaming agora. Então, se você entrar nesse curso, você tem acesso a todas as aulas que já foram dadas pelo Petit Jornal. O quanto você aguentar assistir, é aula pra caramba, é muita aula que tem lá, muito conteúdo interessante. Então, acessa lá, www.petcursos.com.br. E o Daniel tem uma mensagem para aqueles que curtem o Petit Jornal e querem se tornar apoiadores, e um agradecimento também aos apoiadores. Vai lá, Daniel. Em primeiro lugar, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do podcast do Petit Jornal. Se nós estamos nessa live aqui no dia 12, já passaram das 11 da noite, é por causa dos apoiadores, pela ajuda,
pela contribuição dos nossos apoiadores, a quem nós somos eternamente gratos. E se você ainda não é apoiador do Petit Jornal, fica aqui o convite para se tornar lá no site do podcast, petitjornal.com.br. Tem uma seção Apoie o Petit com várias alternativas, com várias possibilidades para você se tornar apoiador do Petit Jornal, seja você residente no Brasil ou no exterior. E se você quiser ajudar o Petit Jornal de uma maneira 100% gratuita, ouça o nosso podcast na plataforma da Aurelo, porque a Aurelo é a única plataforma que remunera os produtores de conteúdo. É isso, e dependendo da quantidade de apoiadores tiver, de gente ouvindo a Aurelo e tal, o Daniel vai fazer dancinha no TikTok. Não é brincadeira, não. Agora o Petit Jornal está no TikTok. E o Daniel já prometeu que tem uma dancinha da Shakira, que ele está devendo aí. Pessoal que é aluno lá do Petit Curso sabe do que eu estou falando. Está cobrando, estou me sentindo constrangido, porque é uma cobrança intensa que o Daniel não cumpre. Mas aí a gente deixa também com os apoiadores. Se muito apoiador começar a pedir, eu acho que vai acabar rolando. Então segue lá. Estamos em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e agora até no TikTok. Não é isso, Daniel? É isso, gente. Maravilha. Semana que vem, estamos aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Rapaz, você quer que eu faça essa dancinha mesmo, né? Teu negócio é esse. Ô, Daniel, dancinha. promessa. Dancinha no TikTok. Promessa é uma coisa que se cumpre. Porra, Promessa você promete. Mas eu prometi mesmo. Você promete. Isso está gravado, Daniel. Aí esse é o problema. Está tudo gravado. Está tudo documentado. Tem vídeo disso? Tem, claro que tem vídeo disso. Tem claro que tem vídeo. Agora a gente tem um monitor lá que está fazendo a minutagem das aulas. Eu vou pedir pro rapaz. Isso é bom, hein, cara? Eu quero a minutagem da hora em que o Daniel prometeu a dancinha da Shakira. Louca. A gente vai ter cortes no nosso canal no YouTube, tem que. Agora seria uma boa, né? Cortes. Seria bom ter cortes. Bota uns cortes lá e tal, as coisas Ontem, assim. por exemplo, eu quase me esborrachei na cadeira, Daniel. Eu tava dando aula aqui e a trava soltou. Mesmo, rapaz. Eu quase caí para trás. Aí era um corte, já pronto os cortes do Petit Curso. E aí a gente pode fazer uns cortes no canal do YouTube do Petit Jornal e colocar aquelas coisas de bem sensacionalistas que o pessoal bota. A verdade, né? Assim, né? Daniel escorrega e conta a verdade que ele não conta na Globo News. É isso. Faz uma coisa assim, etc. Tem que, a câmera estava desligada e Daniel elogiou o governo Bolsonaro. Era uma parada assim, né? É, uma parada bem baixa. Bem baixa. Isso. Tá vendendo selo ainda? Tá vendendo selo. O selo tá à venda. Selos já com o ano de 2022. Então, selos atualizados. Pode comprar selo. Aliás, uma galera comprou selo aqui. Eu vou começar a usar. Vou abrir a pós agradecimentos aqui. Cosmides comprou selo. Isso. Muito obrigado, Cosmides. Poli Avelino comprou também. Muito obrigado, Poli Avelino. FG Mari comprou também. Muito obrigado. Mari, imagino que seja Mariana. Depois Marina, talvez. Diga aí qual é o seu nome. É economista, é da galera da economia. Da galera da economia é mesmo, Daniel? É mesmo, Daniel? Tá galera. Caramba, você não tá queimado com esse pessoal, não, cara? Tô não. Mesmo? Caramba. Tô não. FB Roveda. Você que tá queimado com a galera da política internacional, por que você faz podcast comigo? Eu te queimei, cara. Sabe disso, verdade. Né, eu te queimei, né? É verdade, que é mesmo. FB Roveda comprou também o selo, muito obrigado. Jola Rússia, né? A gente falou hoje sobre Rússia aí. Porra, não tem jeito, ela aparece. Comprou 3 selinhos aqui. Tá de olho. Tá de olho. Ela paga, Daniel, eu tava observando aqui, ela paga em rublos, sabia? Eu não entendi, assim, da onde que vem os rublos, ela paga em rublos. E o rlobo.jpg, né? Comprou selos também. Querendo comprar selo, gente, está à disposição aí. Comprem selos, ajuda o Petit Jornal. Aliás, o Guga Chakra recomendou a nossa aula gratuita, cara. Fiquei muito lisonjeado. É mesmo, cara? Ele falou? Eu dei um tweet lá e ele retweetou. Pô, muito bom, cara. Vedo Pereira comprou também. Vedo Pereira comprou um selo aí também. Muito bom. É isso, Daniel. E aí, o pessoal pode assistir lá. O pessoal que ainda não assistiu a aula gratuita, vai lá no canal do YouTube do Petit Jornal. Semana que vem começa o novo curso. Entrando, então, tem acesso a todas as aulas. Tem aulas sobre Rússia, China, Oriente Médio tem 2. América do Sul. Tem 2 cursos, né? Tem 8 aulas, né, sobre o Oriente Médio. Isso. Aí tem Egito, Kurdistão, Arábia Saudita, Líbano, Israel, Palestina,
Enfim, tem de tudo lá. Líbia. Porra, essa aula de Líbia foi Tem curso boa, hein, sobre cara? Mercosul também, cara. O curso sobre Mercosul é bom, cara. Mercosul. Mercosul, a gente deu a bola prada, né, no curso sobre Mercosul, foi bem Foi. bom, cara. Rússia, a gente contou a vida do senhor Vladimir Putin. Cadê a Jola Tem Russa aí? uma aula biografia Uma aula biográfica. Teve outra aula Putin. biográfica. Se vocês assinarem, gente, entrar, vocês vão ver o Daniel com lágrimas nos olhos falando sobre a infância de Angela Merkel. Coisa linda. Assim, olha, de partir o coração. Assim, um negócio realmente muito bonito. Pior que é verdade, tá lá. Tem uma Daniel aula de emocionado. Alemanha. Daniel fica coradinho quando ele tá emocionado, assim, Pior que coradinho, assim, ó. é verdade mesmo. É É, verdade. curso sobre E China, eu gosto muito do curso sobre tecnologia que a gente deu, que a gente fala do tecnologia. movimento sobre a gente fala do movimento 5 estrelas. Isso. Acho bem Entrando legal. nesse curso, vocês vão ver o Daniel tentando xingar em italiano. E aí tem um Eu não bloqueio, que consigo. a mãe dele não É deixava ele aí, xingar, em língua é nenhuma. aí, é aí que tem que dar corte. É aí que a gente tem que É, postar corte. é isso. Porque a É mãe do nessa Daniel hora. falou assim: meu filho, você nunca vai falar um palavrão. O Daniel não consegue, ele não consegue falar. Ele tenta, Claro, ele não consegue falar. era vafanculo? Era isso? Vafanculo, exatamente. Daniel teve que treinar na Vafanculo. frente do espelho para poder xingar em italiano. Vafanculo. É. Porque a gente conta lá no curso sobre tecnologia, né? O dia do Vafanculo. Isso, O dia do Vafanculo Day. Vafanculo. Isso. Vafanculo Day lá na Itália e tal, o que foi, a ascensão do movimento 5 estrelas. E tem uma aula aí sobre Brasil, né, Daniel? Você resolveu colocar lá na furada, colocar uma aula sobre Brasil, eleição Olha, chegando aí. Eu não sei não, Letícia está Daniel. perguntando quando é que volta o podcast. Né? Voltou segunda-feira. Voltou? Você está assistindo o podcast. O podcast está aí, tá Letícia, lá no feed. No feed. Segunda-feira, o bate-papo sobre o Cazaquistão. Ontem já teve coluna, hoje já teve aqui de novo o bate-papo semanal numerado. Semana que vem começa um novo curso, o curso sobre Balcãs, lá no petitcursos.com.br. Amanhã tem coluna de novo. Aí, Lucas mandando abraço de Manaus. Muito obrigado, Lucas. Pessoal reclamando do Kosovo. Porra, é complicado. Ah, não. Olha só, Daniel, Kosovo não vai ter condição. A gente vai ter que conversar sobre isso. Eu vou te ligar amanhã para te bater um papo sobre isso. Kosovo, gente. Não, Kosovo não tem condição. Kosovo, gente. Mas não é Kosovo? Então tá. Ô, Daniel, selos à venda aí ainda. Se você quiser comprar um selo também, você pode comprar, tá? Você fica à vontade. Rapaz, tá aqui, ó. Kosovo. Kosovo. Tá escrito aqui que pode ser com um S só ou com 2 S. Então as duas formas estão corretas. Não, Daniel. É porque Kosovo com um S só fala-se Kosovo. Então você pode escrever com S ou com 2 S falando do mesmo jeito. Não. Quando é um S só entre duas vocais, tem som de Z. Não em sérvio. Em sérvio é diferente. Em albanês é diferente. Mas é sério, pode ser com um S só ou com 2, tá aqui as duas. Lá, Daniel, virou meme, cara. O pessoal falando Kosovo. Não tem condição, Daniel. Porra. Não faz a gente virar meme desse jeito, não, Daniel. Tem outras maneiras de a gente virar meme. A gente tá no TikTok. Pra isso você falou assim, vamos entrar no TikTok. A gente entrou no TikTok. Pra isso, pra você não ter que fazer esse tipo de coisa. Pô, eu já contei isso aqui no outro dia. Vou contar de novo. A gente fez a reunião de final de ano, o que a gente vai fazer de inovação petiana. Eu falei, Tanguy, vamos abrir uma conta na TikTok, vamos ousar, abrir uma conta no TikTok. O Tanguy virou para mim e falou, nem morto, não vamos abrir uma conta no TikTok, não quero saber TikTok, não tem idade para isso. Aí passaram 2 dias. Eu me senti rejuvenescido. Aí ele virou para mim e falou, pô, tive uma ideia genial. Qual, Tanguy? Pô, vamos abrir uma conta no TikTok. Eu falei, pô, não é possível isso. Ele tinha esquecido que a gente falou isso na reunião. Mesma coisa que eu falei ontem. O pessoal aqui lembra, tá achando que tá vendo Cacete do Planeta, você falando Kosovo. Cara, mas a gente tá aqui. Kosovo pode ser com S só ou com 2 S. Se for com S Daniel. Só, é som de casa. Daniel, se eu achar uma matéria de um repórter sérvio, um croata e um albanês falando Kosovo, você para de encher o saco com Kosovo? Não, mas aí tá na língua portuguesa, pô. A gente fala língua portuguesa, tem que. Que língua portuguesa? Pelo amor de Deus. Você fala Merkel? Já agradeceu todo mundo. Você fala Merkel ou você fala Merkel? Merkel. Você fala Merkel. Então tá bom. Então tá bom. Merkel. Alguém mais comprou selo? Mas ninguém comprou selo. Jola Russa tá querendo que a gente fale sobre chá. Eu fico preocupado. Ela aparece aqui falando de chá. Eu não sei o que esperar, sabe? Eu tenho medo quando ela entra. Eu tenho medo. Eu tenho medo de, sei lá. Ela chama o rapaz lá de Big Boss. Porra, de dar frio na espinha de qualquer um. Eu acho que ela é da KGB, né? Ela é KGB. KGB. Agora é FSB. Em Portugal é KGB. Em Portugal, Tanguy. Não existe mais. Agora é FSB. Não existe mais a KGB? Não. Acabou a KGB? Só em nossos corações.
Pô, KGB era tão bom, né, cara? Era Era ótimo. O KGB era eficiente, né, ótimo. cara? Era eficiente. Era eficiente. É. É isso, Daniel. É isso, gente. Então tá bom. Obrigado. Beleza. Até. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.